Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Seminário Martin Butzer. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo. Nós estamos começando esse projeto aqui com o nosso amigo Hudson, Isso mesmo. que vai se apresentar daqui a pouco, então fica ligadinho. A gente vai ouvir um pouco da história dele, da onde ele veio, aonde ele quer chegar, o que ele tem feito, aonde Deus tem usado ele. Então acompanha aqui a gente que vai ser um tempo muito gostoso, ok? Hudson, seja bem-vindo. Obrigado, Privilégio ter Wallace. você com a gente aqui. Se apresenta, fala de onde você é, se é casado, se tem filho, qual igreja você congrega ou pastoreia. Se apresenta, por favor. Primeiramente, é um prazer estar aqui nesse Prazer é podcast. nosso. Tá bom, Wallace? Meu nome é Hudson, eu sou nascido em Vitória, no Espírito Santo, Ok. e atualmente nós estamos plantando uma igreja em Vila Velha. A igreja se chama Igreja Reformada em Vila Velha. Ok. Atualmente eu estou pastoreando também e assumo a parte de ensino da igreja, né? Na parte de ministração, especialmente das escolas bíblicas dominicais. Né? Uhum. E inicialmente, assim, a nossa igreja ela nasceu de um retorno às escrituras, né? Ok. Nós vínhamos de uma determinada instituição e víamos que muitas coisas ali eram pregadas que não estavam de acordo com as escrituras, né? Uhum. Então, desde então, nosso desejo, nosso ardor foi pelo estudo bíblico. Legal. Foi para que nós pudéssemos ser confrontados pela palavra de Deus para ver se de fato aquilo que era praticado ou mesmo ensinado estava de acordo com a palavra. Então, nós estávamos nos deixando nos ferir pela palavra. Legal. Basicamente isso. E a partir de então, nós nos debruçamos em estudo bíblico e vimos, olha, isso não está certo por isso, por isso, por isso. Uhum. Então, estudando com afinco a palavra de Deus e nos dedicando ao estudo particular naquele primeiro momento, assim Deus moveu todas as coisas de certa forma para que nós pudéssemos plantar essa igreja. Essa igreja que eu reúno agora, ela tem basicamente, estamos indo para o terceiro ano litúrgico, né? Ok. O terceiro ano de plantação. E Deus tem feito assim maravilhas muito grandes, né? E principalmente, não somente na parte dos pastores, né? Ok. Você vê que a própria membresia ela tem o desejo pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Você vê os membros que você pastoreia estejam tão interessados quanto você no estudo sério das Escrituras, conferindo a palavra de Deus, conferindo a teologia. E nós estamos vivendo esse movimento de retorno às Escrituras e assim, com essa descoberta, nós começamos a ver que, olha, a teologia reformada tem tudo a ver com a palavra de Deus. Então a gente começou a verificar que aquilo que a Bíblia estava dizendo estava de acordo com o que já era pregado na tradição reformada. Então nós falamos, olha, nós estamos vendo que esse é o caminho que o Espírito Santo está nos dando, nesse despertamento espiritual, né? Então nós entendemos que é até uma certa forma de avivamento, Ok. né? Um avivamento espiritual que inicia sempre por meio das Escrituras, desejando que Deus fale com você através das Escrituras, né? Legal. Quando você diz nós, esse movimento, a gente começou, você está se referindo a mais famílias que estavam com vocês, como é que funciona? E também, você é casado, tem filhos? Como Sim. Né, para falar primeiro, né, eu sou casado, minha Legal. esposa se chama Luane Magnago Manda um abraço Carvalho. para ela aí que ela está assistindo. Lulu, te amo, meu amor. Sou pai também, tenho uma filha de 4 anos de idade, Que legal. Alice, né, também deve estar assistindo papai aí. Mas, inicialmente, a igreja, nós sabemos, né, a igreja é formada por famílias, né? Sim. Então, desde o início, as famílias elas se reuniram justamente com essa vontade de algo que pudéssemos viver a verdade do Evangelho. Então, desde então, as famílias começaram a orar em suas próprias casas e podemos dizer assim, com muita clareza, o Espírito Santo nos reuniu, porque a igreja começou de pessoas que não se conheciam, Legal. mas são pessoas assim que viam aquilo que estava de errado com o Evangelho, até então pregado naquela época, e cada um começou a buscar o Senhor em particular. Senhor, preciso de uma igreja bíblica, precisamos de algo nesse sentido, né, que o Espírito Santo tem despertado a nós para fazer. Ok. E assim, a partir do momento que houve uma certa forma, nós saímos da outra instituição, as pessoas que já estavam orando e com o mesmo movimento, o mesmo sentimento, o Espírito Santo nos aglutinou. Então nós vimos assim o grande milagre do que é uma plantação de igreja, até de forma assim maravilhosa e sobrenatural, porque você vê que Deus reuniu pessoas de vários cantos da cidade, ou seja, as pessoas da minha igreja não necessariamente são vizinhas da onde nossa igreja é plantada, Sim. são na verdade da Grande Vitória, né, como um todo.
E Deus reuniu essas pessoas para estarem juntas, e não na igreja mais perto da sua casa, mas na igreja mais perto da sua Bíblia. Legal. Esse é um lema que a gente tem muito forte, né, na nossa congregação. E de onde veio esse contato com a teologia reformada? Veio justamente dessa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Quando nós começamos a nos debruçar e mergulhar mais a fundo na palavra, nós vimos, na verdade, que aquelas verdades das Escrituras, elas já estavam, podemos dizer, mais sistematizadas num pensamento reformado. Então, é como se nós, naquele momento, nós falamos o seguinte, digo as famílias, no caso, que inicialmente iniciaram a plantação da igreja, nós precisamos voltar. Na verdade, para que a gente possa caminhar para frente, é preciso voltar às raízes. Sim. E assim nós nos deparamos justamente com a reforma do século XVI, especialmente, Sim. Que é a reforma protestante. Né? De maneira mais prática, assim, foi através de literatura, de assistindo a pregações no YouTube, Sim. você puder citar alguns nomes, tal pregador reformado, tal pastor, tal professor. Sim, inicialmente, como veio a pandemia, especialmente no ano de 2020, as igrejas fecharam. Sim. Muitas delas fecharam, teve aquele momento muito difícil, muito conturbado, e nós observamos que a mensagem que estava sendo entregue na própria instituição anterior, a gente falou, poxa, não é isso, cara. Não é isso, é uma mensagem que não comunica, não tem profundidade, é muito rasa. Então, diante disso, nós começamos a assistir especialmente o reverendo Hernandes Dias Lopes. Que é de Vila... Ele é de Vitória, só que ele atualmente está muito mais vinculado à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Mas ele também vai lá em Vitória, né, uma vez ao mês praticamente. Mas nós não conhecemos ele pela Igreja Presbiteriana de Vitória. Nós conhecemos pela IPP, que é justamente a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Através do YouTube. Então a gente começou a falar, não, isso não está certo. Aquilo que a gente estava vendo da outra instituição não é isso, não está alimentando a nossa alma. Nós precisamos de buscar mais uma profundidade espiritual. E a gente começou, os vídeos do pastor Hernandes começaram a ser sugeridos, inclusive dos cultos ao vivo. Foi ali, olha, posso falar, Wallace, foi ali que o Espírito Santo começou a despertar um interesse e começar a trabalhar no nosso coração para ver, olha, existem homens de Deus espalhados por muitos lugares. Ou seja, o evangelho não pode ser visto como um evangelho de cerca, ou seja, meramente questões denominacionais, mas o evangelho é muito superior a isso. Então, se tem um nome que nós podemos dizer assim que foi um grande homem de Deus que nos incentivou ao retorno das Escrituras e, consequentemente, nos acharmos, né, teologicamente, foi realmente a pessoa do pastor Hernandes Dias Lopes. Que legal. Hudson, pessoal, é nosso aluno aqui no Martin Butzer, nosso mestrado em divindade, por isso nós estamos conversando com ele aqui. E é interessante a gente ouvir essa história de aprofundamento em teologia e conhecer mais a Deus através das suas escrituras, que é por onde ele se revela também. De onde surgiu esse interesse por esse aprofundamento teológico? Olha, surgiu justamente da necessidade que a gente vê uma fotografia da igreja. Necessidade ministerial. Exatamente, uma necessidade ministerial. Quando a gente vê que a própria igreja, ela vem de uma certa forma, no aspecto intelectual, ela vem buscando um desinteresse intelectual e muito para o pragmatismo religioso, ou seja, muito também voltado para aquilo que dá certo, então se dá certo, então está autorizado. Não, nós falamos... Experiências também. Exatamente, aí já é uma coisa muito mais empírica, um empirismo religioso. Então nós vimos assim, não... Os crentes estão caminhando para uma derrota intelectual terrível, porque eles na verdade estavam... Nosso sentimento é a fotografia que nós vimos, né? Os crentes começaram a delegar a sua vida espiritual para os seus líderes. E isso está errado. A vida espiritual, a vida de dedicação, a vida de estudo tem que ser vivida todos os dias. Sim. Porque Deus quer falar todos os dias aos corações do seu povo por meio da leitura das Escrituras, por meio da meditação nas Escrituras, por meio da contemplação, a aplicação devocional correta ao coração. Então, nós vimos justamente isso tudo acontecendo. Então, quando você tem um chamado pastoral, você vê o povo que está sem instrução e desencorajado por ler as Escrituras com amor, com paixão, com vigor, você se preocupa, você fala, não, isso está errado. Eu preciso, como homem de Deus, eu preciso influenciar essas pessoas
a se aprofundarem espiritualmente. Mas o aprofundamento espiritual ele não vem divorciado do estudo bíblico. Ao contrário, se você começa a buscar uma espiritualidade à parte das Escrituras, isso, na verdade, pode se tornar até um ídolo do seu próprio coração. Você acaba não tendo referências sobre aquilo que é a vontade manifesta de Deus, que é por meio das Escrituras. Sim. Então, nós começamos a falar, nós precisamos, como pastores, precisamos estudar. E estudar com compromisso. Precisamos levar ao povo de Deus a palavra da verdade, expor a Bíblia da forma como ela foi escrita, sem qualquer tipo de vício pré-existente em nossos corações, em nossa mente. Então, com base nisso, nós falamos, nós precisamos nos aprofundar. E aí que eu me encontro com o seminário Martin Butzer. Que legal. É interessante você falar isso, porque nós precisamos unir essas duas iniciativas. A primeira é intelectual, de buscar mais a Deus nas Escrituras, e a segunda litúrgica, né? As iniciativas como essa, desse podcast, o podcast da Fiel e tantos outros que existem, que são muito benéficas, vocês foram frutos disso, né? Exatamente. Através da vida do pastor Hernandes, elas têm a sua aplicação, mas elas são limitadas. E é por isso que vocês foram buscar para colocar isso em prática na igreja. E é muito interessante, para quem está nos assistindo também, entender que esse é um perigo, ser pastoreado pelo YouTube, pelo Instagram, ou por outras redes sociais. Então você deve sim procurar e se alimentar de boa teologia, elas estão à disposição, ao nosso serviço na internet de forma gratuita, aos montes, mas você precisa ser pastoreado, precisa procurar convívio com a igreja, com outros irmãos. E é interessante, iniciativas como essa, no final desse nosso episódio aqui, o Hudson vai passar o serviço, né? Passar o endereço da igreja dele para que você da região possa acompanhá-lo. Você começou a falar sobre a sua caminhada aqui com a gente. Por que o seminário Martin Butzer? Porque, inicialmente, ao analisar o seminário em si, o programa, o conteúdo programático, os professores, você começa a ver que o Martin Butzer, ele especificamente, ele tem uma preocupação não só com a intelectualidade cristã, mas ele tem preocupação com a espiritualidade dos alunos. E isso é uma coisa que é um grande diferencial desse seminário. Porque muitos seminários, por melhores que sejam, por mais que existam homens de Deus, sim, mas você vê que o Martin Butzer, ele tem o desejo de tratar o coração também. Ao mesmo tempo que você se debruça na intelectualidade, em estudar, em debater temas teológicos relevantes, você vê que sempre há um desejo para que o aluno esteja bem assistido, o aluno esteja bem pastoreado. Tanto é que tem o trabalho do capelão aqui também no seminário. É aquela coisa, a gente não pode se autopastorear, nós precisamos ser pastoreados. E isso, acho que o seminário, ele faz muito bem. Tanto pela sua profundidade, a sua densidade, a sua capacidade de corpo docente, que é maravilhosa. Há um trabalho também na espiritualidade, ou seja, de modo que você não consegue dissociar. A vida espiritual, a vida cristã, ela é vista de uma forma intensa pela intelectualidade e por meio também da espiritualidade. E isso, Martin Butzer, com certeza, ele oferece aos alunos. Legal. Minha próxima pergunta é dupla. Primeira, se você puder escolher uma ou duas matérias que mais marcaram a sua experiência aqui no Martin Butzer, e se você fosse incentivar outras pessoas a fazer esse mesmo curso, esse mesmo mestrado, o que você diria para quem está nos assistindo? Olha, se a gente puder falar quais matérias e quais módulos mais impactaram a minha vida, eu posso dizer talvez que a análise do islamismo foi algo muito marcante, porque... Qual professor? Isso foi o professor Philippe Boechat. Ok. Né, o doutor Philippe Boechat, ele é pastor presbiteriano, né? E nós tivemos a oportunidade de ter essa aula com ele. Porque nessa aula, principalmente assim, ele, pelo menos naquilo que eu pude observar de estudos, ele é uma das maiores autoridades nesse aspecto de Islã. Né? Ele estudou em muitas universidades, ele tem PhD também nesse assunto, então você vê que ele tem um domínio do assunto e esse assunto do islamismo é muito relevante para os nossos dias. Porque, primeiro, na questão apologética, você como pastor, você precisa entender o que a religião do islamismo prega para que o povo de Deus que está sob a sua guarda, você possa transmitir a eles o que a cosmovisão do Islã traz
e o que a cosmovisão cristã reformada entende à luz das Escrituras. Então, Sim. o pastor precisa estar qualificado não somente no aspecto doutrinário da palavra, ele precisa entender o mundo que ele vive. Aí já estamos falando de cosmovisão. Sim. O mundo que ele vive, qual é o contexto do cristianismo e justamente transmitir ao povo de Deus uma segurança que, obviamente, sempre vai estar fundamentada na palavra de Deus. Então, esse módulo do Islã, assim, foi maravilhoso, Legal. foi extremamente profundo. Assim, em pouco tempo nós conseguimos nos aprofundar demais na matéria. E também, no aspecto de teologia moral, isso já foi com o professor Rafael Belo, né? Tá até agora nos Estados Unidos, um cara fantástico, eu sou muito fã dele mesmo. Ele nos deu outras matérias também, por exemplo, patrísticas, extremamente relevantes. Mas eu posso dizer, talvez, que a teologia moral, ela trabalha algo muito especial no coração. Você começa a ver a questão da própria forma como o cristão ele deve se portar. E, obviamente, com muita Bíblia, muita teologia sobre esse aspecto. Então, assim, posso dizer que esses 2 módulos foram os módulos que mais me marcaram. Não que os outros não sejam importantes, mas digo assim, numa aplicação pessoal à minha vida, eu sinto que esses 2 foram muito edificantes. Muito edificantes. Se você fosse incentivar quem está nos assistindo aí a ingressar no mestrado em divindade, o que você falaria para essa pessoa agora? Que ela não pode perder mais tempo. Ela tem que entrar em contato com o pessoal aqui do seminário, é um pessoal assim, de coração piedoso, pessoas de Deus, né, que vão sempre procurar te ajudar. De fato, é um curso avançado, o processo seletivo é difícil, não é fácil, é todo em inglês, então, assim, exige preparação. Mas eu acho que, assim, é urgente o chamado que os ministros do Evangelho precisam fazer esse curso do MDiv, no Magister Divinitatis, porque é essencial que nós, como pastores, estejamos, assim, completamente capacitados, não apenas no aspecto doutrinário, mas também saber lidar com questões relativas à igreja em si e também tratar o coração. Isso é importante. Um pastor, ele precisa tratar o seu próprio coração antes de querer tratar o coração das pessoas. Sim. E isso, com certeza, essa junção da dogmática, né, da teologia com a piedade, isso, com certeza, Martin Burtzer, você não pode ficar de fora. Ao contrário, você deve se preparar. Se você não conseguiu passar no processo seletivo, não desista, sabe? Estude um pouco mais inglês. Fale com a gente. Fala com o pessoal com certeza vai ajudar muito nisso. Hoje foi o seu último módulo, né? Exatamente. Graças a Deus. Exatamente. Estou completando final. agora. E agora? Qual o próximo passo? Olha, o próximo passo, primeiramente, eu tenho a expectativa, né, de tentar ingressar no Puritan pelo THM, que também o seminário oferece, né? Sim. Então, o objetivo agora, primeiramente, é aplicar isso que eu estou vivendo para a igreja, porque eu devo ser um anunciador da verdade de Deus, eu tenho que ser um multiplicador, não fui chamado apenas para desenvolver o meu talento para mim mesmo, porque senão seria mais uma vez idolatria. Então, eu preciso compartilhar esse pão que me foi dado no seminário, essa preparação que me foi dada com os meus irmãos, aplicando a vida cotidiana da igreja para que em tudo o nome de Deus seja glorificado. Então, a partir do momento que eu conseguir aplicar a teologia e principalmente o conhecimento, especialmente agora que eu estou à frente da parte de ensino da nossa igreja, justamente para que o povo esteja alimentado. Como eu disse, é uma igreja em implantação. Sim. Você pode falar assim, a igreja existe? Já existe. A igreja é grande? É grande. Mas a plantação de igreja não se faz como se inaugura coisas, se inaugura empresas. Não. Plantação de igreja é com muito suor, muita lágrima, milagres de Deus sendo vividos e, sim, a doutrina correta sendo pregada e aplicada aos corações. Então, eu tenho essa missão de transmitir ao povo de Deus a verdade do Evangelho, fazer com que, de certa forma, alguns conceitos pretéritos relacionados à mística ou outras coisas sejam mudados e vivamos, sim, o verdadeiro Evangelho e não o outro Evangelho que, infelizmente, está encharcado em muitas comunidades. Interessante o Hudson falar disso, porque essa iniciativa de voltar para o seu rebanho e caminhar com ele é fundamental para a nossa caminhada cristã. É muito legal a gente ver a quantidade de materiais à nossa disposição hoje. Se você colocar no seu dispositivo, no seu computador, você consegue acesso a vários assuntos teológicos de excelente qualidade. Exato. Mas nós precisamos também caminhar com pessoas. Exatamente. Então, você que sonha e está aspirando e quer ser nosso aluno, já foi nosso aluno, tem condições de
iniciativas como essa, podcast, canal em seja qualquer rede social, faça isso, mas caminhe com pessoas, discipule pessoas, ore com pessoas, viva com pessoas, chore com elas, se alegre com elas. Isso enriquece muito. O que o Hudson acabou de falar, o nosso conhecimento intelectual, se ele não for em chamas, com o coração pegando fogo, em piedade, ele talvez seja muito limitado. Você consegue impactar mais pessoas com o coração assim. E não seja um teólogo de internet. É. Porque na internet, como você falou, você consegue encontrar muito conteúdo, tá tudo certo. Mas o nível de profundidade de um seminário você não vai encontrar. Com certeza. E principalmente um seminário que aqui é um semipresencial, cara, você não vai conseguir, é impossível. Até porque na internet existe muita coisa ruim também. Então você precisa ter um filtro naquelas coisas e as coisas que você vai encontrar talvez não tenham um nível de profundidade, você não tem contato com um corpo docente qualificado para você tirar suas dúvidas, ou mesmo, ainda que você não tenha dúvidas, mas você discutir o tema, dissecar aquilo, explorar a sua capacidade de raciocínio e intelectualidade em determinado tema. Não seja um teólogo de internet, venha para o Matt Butzer. Legal. Estamos caminhando para o final aqui. E eu queria, para a gente começar a encerrar já, perguntar para você de maneira bem pessoal, como é que foi a preparação com a sua família? De falar com a esposa, esse é um tempo que eu preciso parar. Os trabalhos que você precisa entregar para o mestrado, eles são mais complexos, né? Demandam mais tempo. Como é que foi essa conversa e falar com a Alice, né? Alice, pois Alice, o papai precisa se dedicar aqui. Como é que foi? Conta pra gente. Como eu comecei em 2021, então Alice tinha apenas 2 anos de idade. Quer dizer, ela ia fazer 2 anos de idade quando começou, de fato, as aulas, né? Então, assim, a gente entende que a criança, ela demanda atenção, a esposa, ela precisa de atenção, ela precisa de ajuda, precisa de um socorro. Então, é necessário que nós, como maridos, vejamos essa necessidade também. Então, inicialmente eu falei com ela desse desejo, obviamente nós temos que abrir, né, o assunto e deixar a esposa preparada, porque não adianta você querer ser pastor se você não pastoreia a sua casa, se você não pastoreia o coração da sua esposa. Então, é essencial, sim, deixar as coisas bem ajustadas, principalmente quando você tem criança muito pequena que demanda muita atenção. A Alice não ia para a escola, então ela ficava o dia inteiro em casa, às vezes minha sogra ajudava, e a gente sempre se virava. Mas como você falou, é um curso que demanda muita dedicação, especialmente muita leitura, desenvolvimento de raciocínio. Então é necessário, sim, deixar as coisas todas combinadas, não faltar em casa também com seus compromissos, né? É necessário conciliar isso e é necessário também a esposa entender que isso não é um fim em si mesmo, ou seja, não é um chamado para mim mesmo, não, é um chamado para a glória de Deus, é um chamado para eu edificar o povo de Deus e também saber pastorear mais a minha casa. Então é necessário, sim, fazer esse ajuste, fazer essa conversa para que justamente a casa possa andar junto, ou seja, a esposa e a filha andem junto no ministério pastoral. É muito desafiador, Wallace, muito desafiador, mas Deus dá graça em todas essas coisas para que nós possamos caminhar juntos e até mesmo o tempo de dedicação que é dado. Às vezes, Wallace, eu vou confessar a você que era muito complicado. E eu esperava as 2 dormirem para eu poder fazer as minhas atividades. Né? Então, era um truque que eu fazia para eu conseguir, de alguma forma, ter um foco, ter um tempo dedicado àquilo, porque, de fato, exige uma dedicação especial. Então, com uma boa conversa, com os combinados, com a compreensão de que isso é algo maior, né? Que é cuidar do reino de Deus, expandir esse reino, e também utilizando um tempo que às vezes a sua família já está dormindo ali, você consegue fazer muita abdicação, mas você consegue e Deus vai dar o sustento necessário. Até esse compromisso, essa seriedade, ele também, de certa forma, atua como ministro no coração da nossa família, porque as pessoas percebem a nossa dedicação. É verdade. Para quem está nos assistindo, alguns vídeos de bom conteúdo teológico são provocações àquele assunto, né? A gente percebe muita gente querendo fazer teologia a partir de um vídeo que assistiu. Exato. Não tem como fazer teologia séria sem dedicar muito tempo. E conclusões precipitadas. Você vê hoje o que mais tem é a pessoa ler uma linha ou ler um resumo de um pensamento, a pessoa quer se tornar autoridade na pessoa. Então você começa a beber de fonte secundária e tirando conclusões que às vezes o autor na fonte primária não afirmou necessariamente aquilo. Né? Sim. Então, o dia de todo mundo tem 24 horas. O que você tem que fazer é priorizar bem o seu tempo, como ele acabou de falar, conversar com a família. E tudo isso é bênção para a Igreja do Senhor Jesus, para as nossas famílias.
Hudson, muito obrigado pelo seu tempo. Que isso, Wallace, foi um tá prazer. Aqui com a gente. Passa o serviço. Dá o endereço da Igreja Reformada de Vitória para quem está na região, chegar até vocês lá, conhecer o trabalho de vocês. Isso, a nossa igreja é a Igreja Reformada em Vila Velha. Em Vila Velha. Isso. Que é quase do lado ali, a região metropolitana. Igreja Reformada em Vila Velha, nós ficamos na rua Antônio Ataíde, bem no centro, no coração ali de Vila Velha. Nosso canal do YouTube, se você colocar @Igreja Reformada VV ou Reformada Vila Velha, você vai encontrar vídeos, né? Nós transmitimos os cultos também, porque muitas pessoas ficam longe, às vezes trabalham em escala, precisam assistir, ser alimentadas, e também publicamos muitos vídeos e estudos bíblicos também. Os horários dos cultos? Os horários dos cultos, na verdade, nós fazemos culto aos domingos, né? Então, domingo é o dia do Senhor. Nós iniciamos com culto às 9 horas, depois nós temos uma EBD às 10h15, também nós temos toda a movimentação de classes de infantil, juniores, bebês também. E logo mais à noite nós temos também a nossa celebração noturna, que é às 19 horas. E durante a semana nós temos uma reunião de oração, um período de busca. Nós também aproveitamos para gravar alguns programas para o YouTube, para edificar mais corações também. Legal. Deus abençoe vocês. Um abraço para vocês que estão assistindo. Daqui a pouco estamos de volta. Um abraço. Até mais, gente.